Jornada Espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015, editada pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 19, em que prosseguiremos no estudo do capítulo 5º, que se intitula Assimilação de Correntes Mentais, que no livro vai da página de número 43 a de número 49. Mas, para fins didáticos, nós, por nossa conta, dividimos esse estudo em 4 partes. Hoje, nós veremos a terceira, que nós denominamos forças magnéticas. Então, confiantes no amor do Cristo, vamos à análise deste encontro. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida, dado que eles estavam em pleno trabalho mediúnico e naquela fase inicial do estudo da reunião. Os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-nos a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo mesmo. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhe as unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas, ensanchas oportunidades ao estudo de suas combinações. Assim como a gente estuda biologicamente, quimicamente, o nosso corpo físico, desde a formação lá dos corpúsculos, né, até os grandes sistemas, o campo da mente, por si só, é uma outra perspectiva em que a gente pode abrir novos paradigmas, novas oportunidades, né? Inclusive sobre as combinações da parte química no corpo, que se refletem no nosso campo mental. Os pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. Nós vimos na introdução do estudo deste livro que tudo se reflete no campo espiritual como vibrações, oriundas das ondas e das frequências. E cada natureza, cada item que aquele colocou como crueldade, revolta, amor, tristeza, compreensão, esperança, alegria, cada item desse se reflete numa frequência de pensamento que altera a natureza da nossa alma. Pensamentos como crueldade, tristeza, revolta, elas têm um reflexo em nosso pensamento que sobrecarrega o nosso campo mental, fazendo com que ele fique mais denso,
mais pesado, mais nervoso, né? É por isso que quando a gente entra em profunda tristeza no campo material, nosso pensamento vai se condensando de uma tal forma que na natureza material nós vamos produzir em nosso campo mental aquela situação de depressão, porque são pensamentos, são frequências pesadas, né, que vão tornando o nosso pensamento ainda mais pesado, ainda mais materializado e que nos envolve mais pesadamente em termos mentais e que a gente vai traduzir isso do mundo espiritual para o mundo material, como depressão, como, como melancolia, essas coisas assim. Dada a frequência bem, bem assim, bem materializada, digamos assim, dessas forças, chamada revolta, crueldade, tristeza. Mas, por outro lado, se em vez dessas energias de revolta, de crueldade, de tristeza, a gente substituí-las por amor, por alegria, por compreensão, esperança, que são forças, que são correntes de uma densidade mais leve, a gente vai, como se a gente estivesse colocando água limpa do tanque do nosso pensamento, a gente vai purificando o nosso pensamento, e ele vai se tornando mais positivo, uma frequência mais alta, né? Uma frequência mais espiritualizada, embora tudo isso ocorra no campo mental. Então, é isso que ele fala do resultado destas forças em nossa mente. Então, muito melhor que a gente carregue os nossos pensamentos com esses sentimentos, né, mais puros, mais positivos, mais elevados. E assim como isto tudo influencia na nossa vivência diária, ela influencia também no desenvolvimento da nossa mediunidade. Então, quanto mais esperança, quanto mais amor, quanto mais leituras positivas, quanto mais pensamentos positivos colocarmos na nossa vida dia a dia, melhor será o resultado do desenvolvimento da nossa mediunidade. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Ou seja, tudo aquilo que a gente reproduz aqui no dia a dia vem carregado das energias dessas forças. Por isso que muitas vezes, quando você escreve uma carta, que você está com uma certa intenção, naquelas palavras que são as mesmas do dia a dia, as mesmas palavras comuns, mas elas carregam esse sentimento pesado, elas vão influenciar no resultado daquela palavra, daquela coisa que a gente escreve. Por isso que muitas vezes você tem uma música que contém certas palavras que trazem em si uma certa fluidez na frequência desse pensamento, e quando você ouve aquela música, você se transforma. Muitas vezes para uma situação boa, de paz, ou muitas vezes para uma situação nervosa, que você fica irritado, chateado, porque não é a música que vai produzir isto, mas a natureza mental daqueles coeficientes inseridos na vibração, na frequência daquelas forças ali embutida nas palavras durante a música que a gente ouve. Compreendia deste modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades
em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. Vamos tentar ver isso aqui de outra forma. Ele diz então que o pensamento dele, que estava trabalhando sobre Locke, porém não devia alongar-se. Então vamos tentar ver isso aqui de uma outra forma. Nós temos de um lado as leis divinas, as leis naturais, que nós aqui denominamos como as leis eternas, os dizeres do André Luiz. Por que eternas? Porque estão lá desde sempre. As leis de Deus, elas não se modificam, não se alteram. Elas estão ali presentes na natureza e regem, a gente as conhecendo ou não as conhecendo, elas se regem da mesma forma. Mas, ao nosso tempo, dentro de nós temos as nossas próprias criações mentais. E estes, sim, são resultados daquilo que a gente pensa normalmente, daquilo que a gente vive cotidianamente, né? Da forma como a gente mantém a frequência dos nossos pensamentos. Então, enquanto você tem de um lado as leis eternas que vêm de Deus e que são permanentes, são eternas, nós temos em nosso pensamento as nossas criações mentais. Quando essas criações mentais estão em harmonia, de acordo com as leis eternas, essas criações mentais agem sobre nós de uma forma. Ou quando elas estão em desarmonia, em vibração contrária, no ritmo contrário à pretensão das leis eternas, ela produz em nós um outro efeito. Se ela está em desarmonia com as leis eternas, nós nos tornamos as próprias vítimas das criações mentais. Nós nos tornamos vítimas de nós mesmos, quando as nossas criações mentais, quando os nossos pensamentos estão desenvolvendo de uma forma desarmônica com as leis eternas. E, em sendo vítima, nós acabamos contraindo compromissos com o passado, porque vamos estar sempre envoltos, né, dentro dessas criações, desses compromissos que não vão sanar, que vão sanar com muita dificuldade, não vão sanar com facilidade. E com isso, nós nos tornamos escravos dessas criações mentais, nos tornamos escravos desses compromissos do passado e vamos trazendo a nossa vivência, o nosso desenvolvimento, a nossa natureza de uma forma envolta em sofrimento, porque quando você vibra em situações desarmônicas com as leis eternas, você vive em sofrimento. A gente pode fazer uma pequena comparação. Nós temos leis que não se modificam e temos, por exemplo, um avião. O avião está parado, se você ligar o motor e der uma certa velocidade para ele, ele vai sair, descolar da pista, vai alçar voo. Mas para isso ele tem que estar em harmonia com as leis que existem. Ele tem que vencer uma certa velocidade, tem que percorrer uma certa distância, produzir um certo impulso, uma certa força para que possa alçar voo. Se ele está em harmonia, ele vai ao seu destino. Mas se ele está em desarmonia com as leis físicas, com as leis eternas, ele acaba por se não concluir sua viagem, ele acaba por se acidentar. Então, a mesma coisa os nossos pensamentos. Quando nós estamos, né, em harmonia, em desarmonia, quando nós estamos em confronto com as leis eternas, nós nos tornamos escravos dos nossos próprios compromissos, das nossas e vítima das nossas criações mentais. Todavia, se nós estamos num modo diferente, se nossas criações mentais, se os nossos pensamentos estão em harmonia com as leis eternas, aí é o contrário. Em vez de vítima, nós nos tornamos beneficiários. E em vez de compromissos com o passado, quando estamos em harmonia com as leis eternas, nós estamos projetando o nosso futuro, o nosso progresso. Geralmente, um progresso dentro da luz
E se nós temos o conhecimento da doutrina espírita, nós estamos projetando um futuro e um progresso dentro do desenvolvimento de um mundo espiritual mais positivo, de mais paz, de mais amor, de mais luz. Com isso, nós nos tornamos não escravos, mas com liberdade plena de atuação, de vivência espiritual dentro dessa harmonia. Então, se nós temos as leis eternas que são fixas, elas não se modificam, nós temos que cuidar do nosso campo mental, das nossas criações mentais, para que elas permaneçam sempre o mais autêntico possível, em coerência, a favor das leis eternas, para que a gente diminua o nosso sofrimento. De uma outra forma, para a gente possa entender o resultado ou a implicação disso no nosso dia a dia, há uma sabedoria popular que diz o seguinte: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Se a gente demonstrar quem é a nossa companhia constante, vai ser fácil de analisar o nosso pensamento e a nossa personalidade pelas pessoas com quem a gente se consorcia, pelas pessoas com quem a gente costuma trazer para o nosso dia a dia. Então, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Aplicando isso para o mundo espiritual, né, colocando aí as nossas criações mentais em comparação com essa sabedoria, nós vamos ter no mundo espiritual o seguinte, na versão espiritual, o seguinte: diga-me como pensas e eu te direi com quem andas. Da forma como a gente pensa, é a forma como a gente vai atrair a espiritualidade. Por isso, nós podemos afirmar que geralmente a gente pode escolher a natureza dos espíritos com que nós queremos trabalhar, porque isso vai demandar da forma como a gente pensa, da forma como a gente disciplina o nosso pensamento. Espíritos de luz, espíritos de paz, espíritos benevolentes, eles gostam das pessoas que pensam rotinariamente positivamente. Então, se a gente traz nossas criações mentais de forma positiva, de forma coerente com as leis eternas, nós vamos ter como resultado a companhia dos bons espíritos. Não que ele se afaste de que esteja em sofrimento, porque o espírito do bem gosta de fazer o bem. Mas se a gente pode escolher a companhia espiritual com quem a gente quer se relacionar, melhor que a gente discipline o nosso pensamento, colocando ele envolvendo em mais magnetismo de luz, de evangelho, de coisas positivas. O nosso Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, colocou uma frase que mostra para a gente o resultado dessa doutrinação, desse desenvolvimento, dessa disciplina dos nossos pensamentos. Ele diz que ao passo que o homem superficial, o homem materializado, o homem que só pensa aqui no dia a dia, não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio, o espírito mais desenvolvido, a pessoa das coisas mais espiritualizadas, descobre nela, na flor, tesouros para o pensamento. E com isso a gente vai produzir em nós um campo mental mais leve, menos denso, e através dessas criações mentais, a gente cria um laço mais forte com a espiritualidade positiva, com a espiritualidade benfeitora. Daí porque nós temos denominado esta parte de forças magnéticas, pela forma como a gente pensa, é a maneira como a gente vai atrair a espiritualidade para perto de nós. Melhor que a gente emprega a todo instante o Evangelho. Então é isso.
Chegamos ao final desse nosso estudo. Se vocês gostaram, eu peço que divulguem, que compartilhem, que enviem críticas, sugestões e nos ajude a aprimorar este nosso estudo. Então é isso. Chegamos ao final do nosso estudo e se vocês gostaram, eu peço que divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões e nos ajude a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro em que continuaremos com o estudo do capítulo 5º, Assimilação de Correntes Mentais. Fiquemos todos com Deus, mas não se esqueçam, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Que o Cristo nos abençoe.